Olá, estamos aqui no plenário da Câmara Municipal para mais um Fala Candidato. Hoje recebendo o candidato a prefeito de Jacareí, Fernando Capelli, do PSL. Seja bem-vindo, candidato. Para abrir a nossa conversa, peço que o senhor, em um minuto, se apresente ao nosso público. Agradeço inicialmente a oportunidade de estar expondo nossas propostas, nossos programas de governo. Sou Fernando Capelli, tenho 56 anos, natural de Jacareí, pai de 4 filhas. Aqui em Jacareí, fixei família, fixei negócio, sou empresário do ramo de seguros. Trabalhei na General Motors de 1983 a 1988, em 1989 iniciei no ramo de seguros, que atuo nos dias de hoje. Fundei a Capelli Corretora de Seguros, que permanece no mesmo local também até os dias de hoje. Sou candidato pelo PSL 17, Partido Social Liberal, um partido de direita racional. Temos hoje uma chapa de 20 candidatos a vereadores, sendo 14 homens e 6 mulheres. E como o tempo urge, o tempo é curto, peço que acompanhem minhas propostas e meus projetos pelas redes sociais e pelo meu site www.fernandocapelli.com.br. Sou Fernando Capelli, 17, peço seu voto no dia 15 de novembro. Candidato, vou começar falando com o senhor sobre o ano que vem. 2021, a previsão é que seja um ano crítico do ponto de vista da arrecadação municipal, e o próprio plano orçamentário que chegou aqui a essa casa já indica isso. O senhor fala no seu plano de governo sobre a construção de um hospital municipal. Como é que o senhor pretende, com quais recursos o senhor pretende executar essa obra e com quais recursos o senhor pretende manter esse hospital? Como você diz, a arrecadação não vai ser a proposta no orçamento. Provavelmente deva cair em função da pandemia. Inclusive tem lei específica para isso, né, que é a lei de calamidade. Seriam recursos de parceria público-privada. Jacareí, o orçamento dele não comporta inclusão para a construção de um hospital, seria uma parceria público-privada, mas inicialmente, antes de qualquer coisa, nós precisamos, através de um conselho consultivo, um conselho de gestão, sanear a Santa Casa, tanto na parte fiscal quanto trabalhista. Quaisquer recursos que venham de parcerias público-privadas, seja estadual ou federal, que você não seja possível extrair a certidão negativa de débito, esses recursos não acontecem. Mas seria manter a Santa Casa como uma unidade de pronto atendimento, acolhendo ali procedimentos de média complexidade e, a partir daí, a construção do hospital municipal. Então o senhor pretende manter a intervenção na Santa Casa? Sim, manter a intervenção na Santa Casa, mas com apoio da Prefeitura. Eu me considero, como prefeito, responsável por essa gestão, uma gestão de saneamento. Então eu não vejo uma situação que você pode transferir essa responsabilidade para uma ONG, para uma OS, para a Irmandade. Eu tenho que estar assumindo esse compromisso, a ONG, a OS, a Irmandade, fazer parte dele, mas ninguém vai pegar um compromisso desse, uma função dessa com mais de 100 milhões de dívida. E em relação aos profissionais de saúde, você pretende aumentar esses profissionais de saúde e como é que se daria essa contratação? O senhor faria concurso público ou partiria para uma empresa terceirizada? A princípio, né, o que eu falo? Eu tenho experiência pela Santa Casa. São 550 a 600 funcionários que atuam por excelência, têm expertise, sabem o que fazem. Quanto à contratação, eu poderia estar aproveitando até o staff, os funcionários da Santa Casa para assumirem essa gestão, e a contratação, concurso público ou terceirização, o concurso público ele tem amparo legal. Eu não sei nem se eu posso, inclusive com a pandemia, estar abrindo concurso público. Se permite isso, porque tem vários setores, até com um aumento salarial, que a pandemia, que vai, esse tipo de procedimento vai até o dia 31 de dezembro, só a partir daí que você pode ver se fica mais viável um concurso público ou terceirização, sempre que for menor para o município.
Bem, como de costume, nós estamos realizando esse programa em parceria também com outros jornalistas e eu trago agora a vocês aí a pergunta da jornalista Thaís Leite, do jornal O Vale. Olá, candidato. Olá a todos. Ali no plano de governo do senhor consta a construção de um hospital veterinário. Gostaria de saber, por gentileza, com quais recursos essa proposta poderia ser concretizada e qual seria o porte dessa unidade. Obrigada. Bem, ficou um pouco ruim o áudio aí, mas conseguiu. Sim, o Hospital PET Municipal, ele é um convênio celebrado entre associações dos veterinários do Brasil. São recursos municipais, são recursos estaduais e federais, são parcerias público-privadas, que passa também pela parceria com a Associação dos Animais, com ONGs, com veterinários, que, ao contrário de que muita gente pensa, não é uma verba que vem da área da saúde, são da área de coordenadorias de proteção ao animal. O PET, a saúde PET, ela impacta também na economia e na saúde mental dos tutores. Por isso, essa intenção de estar instalando aqui o Hospital PET Municipal. Bem, vamos agora à pergunta do jornalista Donizete Eugênio, da Rádio Mensagem. Para falar sobre transporte público em Jacareí, reclamação constante em relação à superlotação, reclamação do preço da passagem, reclamação de horários. O que é que o senhor pretende fazer em relação a minimizar as reclamações da população sobre o transporte público? O transporte público, realmente, a gente fala em mobilidade, sempre vem o transporte público. Existe um contrato vigente com a JTU que vai até 2027. Se vocês olharem o meu plano de governo, o item 2 está dizendo um governo democrático e de diálogo. O contrato ali, o contrato atual, ele trata de demanda pelo uso, pelo número de usuários. Só para vocês terem uma ideia, segundo informações, antes da pandemia, 58 mil usuários faziam uso do transporte público, caiu para 20 mil. Quando essa demanda ela cai, a prefeitura tem que completar essa diferença. É lógico que, como cai a demanda, diminui o número de funcionários que atuam na rede e o número de veículos, o número de ônibus. E isso, naturalmente, aumenta o número de espera nos bairros, principalmente em bairros remotos. O que eu posso prometer é o seguinte, é um diálogo com a JTU. Eu acho que se houver um diálogo que possa melhorar o transporte, mesmo um contrato vigente, é isso que eu posso tentar. Nada além disso, não tenho como mexer num contrato que foi celebrado por prefeitura e foi aprovado pela Câmara e que tem vigência até 2017. Mas prometo sim intervir conversando com a JTU. Candidato, quando o senhor fala nesse diálogo, nesse universo desse diálogo, o senhor contemplaria, por exemplo, políticas de isenção, de pagamento de subsídios da prefeitura para a empresa? Já tem isso, já paga. O senhor continuaria com essa política? Eu teria que ver o que é viável. Também não posso estrangular um orçamento que já é justo, né? As verbas todas são vinculadas, você não tem muita... Eu vejo outras maneiras de assumindo a prefeitura, estar desonerando a folha de pagamento, por exemplo, de funcionários comissionados. Isso eu posso fazer. Eu tenho essa prerrogativa. Eu posso desonerar, o que eu posso fazer? Desonerar o que eu posso e buscar parcerias público-privadas. Agora, JT é um contrato vigente que tem o corpo jurídico dela. Aumentar subsídio, poxa, se for para o bem do munícipe, por que não? Mas também eu não posso também comprometer as outras áreas também da prefeitura, mas o diálogo sempre estará aberto. Em relação às obras do CAF, que a atual gestão começou e o contrato foi feito com alguns milhões de dólares, né? Como é que você vai se comportar caso seja eleito? Você vai continuar com essas obras ou vai querer dar uma olhada no contrato? Como é que vai ser seu comportamento? Sim, com prudência. Eu acho que você entrar num debate, um embate que for melhor político nesse momento, que
que vá prejudicar o desenvolvimento e crescimento de Jacareí, nem pensar nisso. O CAF são 60 milhões de dólares, é um empréstimo que você tem que alocar essas verbas no PRODES, Programa de Desenvolvimento Urbano e Social. Já tem 8 obras que já tem projeto executivo, entre elas duplicação da Davilino, terceira ponte, macrodrenagem do Tanquinho, enfim, áreas de mobilidade urbana. Só que são obras que elas são liberadas por medição. Esse dinheiro você não pode gastar. As obras que estiverem com projeto executivo, elas vão ter que ser fiscalizadas para a liberação do dinheiro. O que for bom para a população, é lógico que eu vou dar andamento. Eu não vou politicamente interromper uma obra que vai de encontro ao bem comum do munícipe. Porque o meu propósito é esse, é estar trabalhando com o munícipe, ele participando e também tendo os benefícios que a gestão pode proporcionar a ele. Bem, um outro ponto abordado no seu plano de governo é a criação de subprefeituras. Como é que o senhor pretende executar esse projeto? Antes das subprefeituras, o meu projeto está em constituir legalmente a associação de moradores. Porque hoje Jacareí tem 158 bairros, é lógico que você não vai ter uma associação em cada bairro. Mas através de uma circunscrição desses bairros, né? Por exemplo, você pega... Vamos falar em regiões, região norte, sul, leste, oeste, central e noroeste. Vendo a necessidade de uma subprefeitura, porque Jacareí hoje, a complexidade territorial dela é tão grande que ela tem como cidades limítrofes São José dos Campos, Jambeiro, Guararema, Santa Branca, Santa Isabel e Garatá. Então, esse relacionamento, principalmente na pandemia, em que o deslocamento se torna oneroso e também muitas vezes não vai de encontro ao protocolo sanitário, seria para otimizar esse relacionamento com os munícipes e, por Jacareí, ser uma cidade de grande território. Seria pauta de estudo para ver a viabilidade, desde que não onere os cofres também. O senhor falou na questão dos comissionados, agora há pouco, quando eu perguntei do transporte. Essas subprefeituras, elas seriam ocupadas por que tipo de profissionais? Servidores, efetivos, comissionados? Como o senhor pretende distribuir esse tipo de cargo? Preferencialmente já por servidores. Tá? Investiria num plano de capacitação, através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Eu acho que os servidores, eles também sofrem com a condição política, de 4 em 4 anos mudam o prefeito, ele tem aquele grupo. Eu acho que, quando eu falo inclusive de servidor, eu falo também da Guarda Municipal. É também um grupo que eu quero dar especial atenção. Antes de nomear qualquer secretário, está chamando a Guarda para conversar. Eles cuidam dos munícipes, eles cuidam dos próprios, eles têm que ter um atendimento especial. Em toda e qualquer ocupação de gestão, sempre estando em primeiro lugar, o servidor. Ele já está lá, ele conhece, ele tem expertise sobre o assunto, tem muitos que têm décadas aí de trabalho e tem que ser aproveitados. Bem, temos agora a participação do nosso colega do ADC News, o Paulo Torraca. Candidato, no seu plano de governo, o senhor propõe, abre aspas, incentivar através do IPTU verde a arborização e hortas comunitárias em terrenos particulares ociosos, fecha aspas. A minha pergunta é, a sua proposta não fere o direito de propriedade? Quem fará a arborização e a horta comunitária? O proprietário, a prefeitura ou a comunidade? Para que seja colocado em prática esse projeto, primeiro eu tenho que fazer um recadastramento de imóveis ociosos através da Prolar. Eu farei um recadastramento desses imóveis, justamente para não ferir o direito de propriedade e, a partir daí, através de convênios como Vizinhança Solidária, colocar um munícipe justamente ligado à associação de moradores para estar fazendo esse cadastramento e acompanhando, para que esse projeto seja efetivado, com bastante cautela e critério, e que tudo dentro da
legislação do município. Falando sobre educação, tem na proposta do seu governo a implantação aqui em Jacareí de uma escola civil militar, que é uma proposta que o presidente Bolsonaro falou durante a campanha dele em expansão nacional. No que essa escola civil militar se diferenciaria das outras, caso ela seja implantada aqui em Jacareí no seu governo? A Escola Público Cívico-Militar é um projeto de lei de número 295/19 da deputada Letícia Aguiar. É um modelo de gestão compartilhada. Você continua, é um modelo que mescla a condição pedagógica, ela continua sendo administrada por pedagogos. Você pode aproveitar o professor do magistério. A gestão pedagógica continua por professores e funcionários da educação, enquanto a gestão administrativa são feitas preferencialmente num sistema organizacional dos militares. O que diferencia? Só para você ter uma ideia, é um modelo também que não pode ser aplicado em larga escala por causa do custo. Ele contempla alunos do Fundamental 2 e do ensino médio. Só para você ter uma ideia, o custo anual de um aluno do Fundamental 2 e ensino médio é R$6 mil ano. O da Escola Público Cívico Militar, 19. Porém, não tem custo. É feito um exame seletivo, um exame tipo um vestibular, só os que passarem vão poder cursar. Hoje, no Brasil, tem 50 escolas com esse modelo. O estado que mais contempla esse modelo de educação é o estado de Goiás. Eu tenho como meta, na realidade, como um projeto piloto, instalar em Jacareí o primeiro colégio público cívico-militar do estado de São Paulo. É um projeto embrionário, mas acho que vai incentivar e ser uma vitrine para a educação. Por isso é o meu propósito. E nesses 4 anos de governo do presidente Bolsonaro, foram instaladas, nesses os próximos anos de governo, tem uma meta de instalar 224 escolas, 56 por ano. Por isso a meta, já conversei com lideranças do partido, hoje o PSL conta com 41 deputados federais, 17 estaduais e 2 senadores. Se não for pelo projeto estadual, existe ainda no âmbito federal e vou poder concretizar esse projeto piloto em Jacareí. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre a questão da cultura. O senhor, no seu plano de governo, fala em rever, tem como proposta rever a lei de incentivo à cultura. O que seria essa revisão e como o senhor pretende dialogar com essa categoria, né, os artistas aqui da cidade? Essa lei, na realidade, é a lei municipal, agora é a LIF, se não me engano, é a Lei Rouanet. É uma lei de incentivo às indústrias. Eu estarei fazendo esse elo, esse chamamento às indústrias, porque são leis de incentivo. E fazendo um cadastramento, isso eu fiz muito quando fui presidente do Trianon. Eu trouxe para o clube todo tipo de parceria, inclusive com a Fundação Cultural na época. Exposições sobre o patrimônio do clube, patrimônio histórico. Eu tinha ali, na época, eu dava ênfase a contratar cantores da cidade de Jacareí. Eu fiz uma banda, inclusive, que se apresentava após os shows que eu tinha no clube, formado por artistas de Jacareí, foi batizado de banda Baracumbara. Está aproveitando, veja bem, principalmente em função da pandemia, através de regionalização, o cadastro de artesãos, de cantores, patrimônio histórico, tudo que for ligado à cultura de Jacareí está fomentando isso, que vai gerar emprego, renda e arrecadação de impostos. A prefeitura, através da cultura, da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma parceria para fomentar a cultura novamente na cidade. Em relação ao número de secretarias que você, caso seja eleito, vai trabalhar,
Você pretende aumentar esse número de secretarias ou fundir uma com a outra? Você já fez esse estudo? Já mais ou menos, é estudo prévio, né? Isso é um estudo que passa pela aprovação da Câmara. Hoje são 15 secretarias e 5 autarquias de fundação. A cidade, é o que eu sempre falo, não é nada falando sobre o comissionado. Eles fazem a função, exercem a função com muito amor e carinho, mas o orçamento não comporta. Um dos meus compromissos, inicialmente, é novamente trazer a Secretaria de Comunicação. Eu não vejo hoje uma gestão sem comunicação. Daí você fala, aumentar o número de secretarias? Nunca, é impossível. Seria diminuir o número de secretarias e, se não diminuindo, diminuir o número de comissionados em cada uma delas. Que não comprometa a gestão, mas através de estudos prévios é totalmente possível, principalmente no caso do PSL, que hoje nós temos uma chapa pura. Eu sou o candidato a prefeito e meu vice é o Dr. Guilmon, Irani Guilmon. Você vai falar, mas por que isso? Porque não tem coligações. Então, quando você tem coligação, através do processo político, você compromete a governabilidade. Se você chega para fazer uma coligação e traz mais 2 partidos, na conversa de coligação, vai conversa de gestão, participativa na governabilidade, isso é comum. Hoje, qual é o meu compromisso? Qual a minha equipe hoje? São os meus vereadores, candidatos a vereadores, o grupo que me apoia, tem uma equipe, eu não trabalho sozinho não chego a lugar nenhum, tem uma equipe de colaboradores, cada um na sua área, na área da habitação, saúde, esporte, administração, turismo. Essas pessoas que já fazem parte da minha campanha vão fazer parte do meu governo e também a população. E principalmente aproveitando que já temos, e vocês falaram, servidor público, GCM, tudo que tem gestão e que já são patrimônio do município. Queria falar com o senhor sobre mobilidade urbana. Plano de governo, seu plano de governo fala de um plano técnico cicloviário a ser implantado em parceria com o COI. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor essa proposta. Olha, isso assim, quando você fala em COI, você tem uma dificuldade muito grande em tempo real, hoje, em dados estatísticos. Eu tive até no comando da Polícia Militar, que também não tem nada a ver com isso, porque o COI não é subordinado. Você consegue no portal Transparência extrair dados estatísticos de furto, roubo, de acidente de trânsito, enfim, tudo que são boletins lavrados na Polícia Civil. Mas quando você fala em plano ecológico, em ciclovia, mobilidade urbana, você tem que ter dados mais complexos. E hoje eu não tenho isso prontamente na minha mão. Por exemplo, na última entrevista que eu vi, houve um questionamento que só 43 de 223 câmeras estão ativadas. Daí a resposta vem, não, tem 173. Não, mas a da associação comercial não está inserida. Então são informações desencontradas e eu acho que nem é por problema de gestão que eu não tenho na mão. Então, para que se elabore tudo isso no plano de governo quanto à mobilidade, fluidez de trânsito, que vai impactar em horários de pico, em construção em viabilização de ciclovias, o projeto existe, mas só assumindo o governo e tendo dados mais concretos e exatos na mão. No seu plano de governo tem uma proposta de viabilizar calçadões nas áreas centrais da cidade. Você tem um comércio na rua Ramira Cabral, que é uma rua que os moradores reclamam constantemente da falta de estrutura daquela rua. Tem muito problema de buraco, por baixo da rua também tem vários problemas. Essas ruas em torno da Ramira Cabral, que também algumas vezes a prefeitura já usa como calçadão, algumas vezes, é uma do seu plano de governo de fazer um calçadão para a cidade? Também, você fala da Sargento Acris Santana, aquela que cruza e vai dar lá no mercado. A Ramira Cabral, onde é o meu comércio, mas isso já faz parte do plano do atual governo.
É sim, mas tem que fazer um estudo de viabilidade. Se não vai obstruir o trânsito, né? Se vai ser viável. Porque na última entrevista eu escutei sobre a Ramira Cabral. Ou seja, existe um plano. E se esse plano estiver ainda dentro de obra do CAF, que eu não sei, também não ficou claro, eu vou fazer um estudo de viabilidade de calçadão, sim, desde que não onere o munícipe tanto em mobilidade quanto a fluxo de trânsito. Candidato, em relação ao esporte, como será o apoio da Prefeitura ao esporte na cidade? Apoio total. Apoio total. O esporte é o maior laboratório que existe das relações humanas, ele promove a integração, né? a manutenção da vida, da saúde, da juventude. Eu não vejo um modelo de esporte sem a participação das escolas. Eu iria, como foi na minha carreira desportiva, através das escolas, através de cadastramento, independente de qual modalidade, não quero falar nessa modalidade ou na outra, começar com a educação física, na base. O orçamento hoje é muito escasso do esporte. Eu já conversei com o senador do partido sobre verba federal, ele tem verba federal para investir aqui. Nós temos um senador que tem verba, inclusive eu tive com ele antes da minha candidatura. Esporte, escolas, voltar com os campeonatos interescolas, né? Os campeonatos interescolas. A partir daí, esporte de alta rentabilidade, esporte que onere mais, que tenham contratação de profissionais só com parcerias público-privadas, lei de incentivo ao esporte. Então hoje, qual que é o foco? A base, através das escolas, iniciar desde o ensino fundamental 1, 2 e ensino médio. Você falou na sua apresentação que é um candidato de direita. Caso o senhor vença a eleição, o que isso significa na sua gestão? O que é ser um governo de direita, na sua visão? O governo de direita, ele mantém as tradições familiares, a saúde, a renda, o bem-estar do cidadão, certo? Respeita valores tradicionais, né? E é uma coisa que não tem, assim, uma direita racional. Eu não tenho um viés ideológico sectário, radical, sempre aberto ao diálogo, tanto político como com a população. Mais ou menos é nessa linha de segmento que não só a política, mas a política envolve gestão e gestão envolve o bem-estar do cidadão. Bem, candidato, a gente vai encerrando, vou pedir para que o senhor faça o seu encerramento nesse último minuto, mas eu gostaria só de reforçar que, por estarmos num prédio público, fomos orientados a comunicar aos candidatos que eles não podem pedir voto, pode falar o número, e então foi combinado, inclusive, lá no sorteio. Então eu queria passar a palavra para o senhor, deixar esse último minuto de encerramento, só lembrando essa questão de não pedir ostensivamente o voto. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês pela oportunidade. Reiterando, eu sou Fernando Capelli, tenho 56 anos, natural de Jacareí. Passei toda a minha vida em Jacareí, tanto profissionalmente quanto na área escolar. O meu propósito é uma gestão participativa, compartilhada com a população. Conheço os problemas da população, tanto por participação política, mas como participação de um munícipe e de um morador da cidade. Eu tenho como propósito otimizar e fomentar as áreas em que Jacareí fez parte no cenário nacional já, principalmente falando-se em cultura, em turismo, inclusive dar uma atenção ao turismo. Jacareí agora tem o selo MIT, município de interesse turístico, no esporte, enfim. Trazer Jacareí ao cenário que participou dos anos 80, 90, que era a segunda arrecadação de ICMS do eixo Rio-São Paulo, e Jacareí ainda hoje encontra-se entre as 100 cidades de maior PIB do Brasil.
Então tem potencial, tem potencialidades e a minha função é explorar essas potencialidades e, através dela, melhorando a qualidade de vida do munícipe. Ele merece e por isso é que eu falo, o nosso slogan é Muda Jacareí de verdade. Muito obrigado. Bem, muito obrigado você também pela sua audiência, muito obrigado ao meu colega Rodrigo Romero que me acompanhou hoje aqui neste Fala Candidato. Vamos encerrando por aqui. Lembrando que essa entrevista será reprisada ainda hoje, às 9 da noite. Muito obrigado pela sua audiência e na terça-feira, né, Rodrigo, dia 3, nós voltamos com a última entrevista. Dessa vez aguardamos aqui o candidato Fernando da Ótica. Muito obrigado pela sua audiência.